A Alexa, ela é ainda um assistente pessoal que ela responde a coisas que você faz. E a gente está criando mais inteligência para ela cada vez ser mais proativa às suas necessidades. Fala pessoal, tudo bem por aí? Tá começando mais um Produto pelo Mundo, sempre com convidados incríveis que contam como é desenvolver produto digital fora do Brasil. O nosso convidado de hoje é Technical Product Manager na Amazon de São Francisco e a gente vai começar o nosso episódio pedindo para ele contar as experiências que teve empreendendo e vocês vão reparar que foram essas experiências que foram moldando e fazendo com que ele se tornasse um PM cada vez mais completo. Logo depois a gente explora mais sobre a experiência tanto na Amazon de Londres quanto agora nos Estados Unidos e no fim a gente fala sobre o que é ser um bom Product Manager e com alguma recomendação do nosso convidado. Antes de começar o papo com o nosso convidado de hoje, a gente está bem feliz em anunciar que a Terra agora é apoiadora do nosso podcast. Imagino que todo mundo que trabalha com produto digital já conheça a Terra, e eles toparam criar um código de desconto exclusivo para ouvintes do nosso podcast e que pode ser usado em qualquer curso no somostera.com. Você pode escolher entre o curso de produto, UX, marketing digital, data science ou qualquer outro que preferir. O nosso código não é difícil de lembrar, então é só digitar produto pelo mundo tudo junto que você ganha um desconto de 10% que é válido até o final de julho. Na minha opinião, uma das melhores coisas da Terra, além do curso, é fazer parte da comunidade depois. Tem várias trocas que valem muito a pena, então eu recomendo de verdade, corre lá. Seja muito bem-vindo, Wilton Pinheiro. Queria então pedir para você explicar para a gente como é que você começou a trabalhar com produto. Tá bom, primeiro, obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. A minha história de produto é uma história muito sem querer eu cair em produto, na verdade. E até hoje, se você me pergunta se você é um cara de produto, eu acho que eu não acho que eu me caracterizo 100% como um product manager, mas a forma como eu fui parar fazendo produto foi, depois de me formar, quando eu fundei minha primeira empresa, eu passei um período mais ou menos de 7 anos trabalhando com as minhas empresas. Nesse momento foi quando realmente a gente viu começar a falar de gerente de produto. Não existia, né? Na época, você pensar assim, em 2006, 2007, esse conceito de gerente de produto era muito. Não existia. Talvez aqui no Vale do Silício tivesse algumas coisas, mas não existia na época. A primeira experiência que eu tive de fazer uma empresa maior, que a nossa empresa escalou e a gente teve mais funcionário, e aí a gente teve que distribuir função entre os fundadores e entre o corpo executivo da empresa, foi quando eu realmente falei, não, o que eu estou fazendo é um papel de um gerente de produto. E aí foi a partir isso foi com o Winning, que foi uma empresa de batalha de vídeo que eu fundei em 2014. E aí foi a partir daí que eu assumi essa posição de produto. E aí depois, quando eu resolvi entrar na Amazon e sair do Brasil, por o meu background, que era um background de quem tinha a parte técnica, que tinha feito business, tinha criado empresas, eu tinha feito produto sem querer, aplicar para uma vaga de gerente de produto foi natural. Então, e foi assim que hoje eu tenho o cargo oficial de gerente de produto. Mas a gente pode falar mais sobre isso, porque eu acho que a definição de gerente de produto é uma definição muito ampla, é uma definição que varia muito dependendo de time, até mesmo de uma organização só varia muito. Principalmente quando a gente fala o que é um bom gerente de produto, o que faz um bom gerente de produto é algo muito amplo. Então, se vocês quiserem debater isso, é um tópico que eu falo muito entre meus amigos. Sem dúvida, vamos falar disso ainda nesse episódio, sim. Mas antes disso, eu acho que vale a gente explorar suas experiências empreendendo, né? Aliás, os melhores product managers que eu já conheci até hoje são os que têm uma cabeça e uma visão de empreendedor. Você empreendeu mais de uma vez e eu queria que você contasse um pouquinho de cada experiência pra gente. Tá. Assim, a minha primeira experiência empreendendo foi. Eu nem sabia que eu estava empreendendo na época, mas eu tinha 16 anos e eu fundei um site que na época, em 99, chamava Fichário Online, que era um site que tinha como objetivo colocar notas do ensino médio, ou de cursinho para o pessoal que quer fazer vestibular. Então a gente colocava aquelas anotações que o pessoal faz em sala de aula mesmo. Eu estava no primeiro ano do segundo grau. Eu comecei a pegar essas notas e colocar na internet. Depois uns amigos começaram a colocar essas notas na internet. Em resumo, o Fechar Online, que começou em 99, começa a brincadeira.
eu entrei na Unicamp em 2002. Em 2003, a gente cresceu 12 vezes de um ano para o outro. E assim, eu quebrei, porque eu não tinha como sustentar o site na época, pagar os servidores por ele. E aí eu tive a ajuda de um pessoal da própria Unicamp, que a gente trouxe o projeto para dentro da Unicamp como projeto de pesquisa. E aí eu ganhei apoio da Unicamp, de uma professora chamada Heloísa Vieira, na época, que ela me ajudou a fazer ter uma bolsa e ter fundo de pesquisa para fazer o fichário online. Então, essa foi a minha primeira experiência empreendendo. E lá na época, a Unicamp tinha uma agência de inovação e que eles estavam procurando pré-incubar empresas. E aí, um professor da Unicamp da engenharia elétrica, chamado Roberto Lotufo, ele foi quem me chamou, falou, Milton, você tem, a gente tinha, né, mais de quase 2 milhões de usuários acessando o fichário online. Era o segundo site free de educação do Brasil. E o Roberto Lotufo, que era esse professor da Unicamp, ele me ajudou. Falou, Wilton, vamos fazer um plano de negócio, vamos ver o que você consegue transformar disso em negócio. E foi assim que eu comecei. Eu estava no finalzinho da faculdade, em vias de criar uma empresa que era baseado em educação, em sistemas colaborativos, que era o que eu fazia na época. Como que se você faz a comunidade virtual contribuir um com o outro. Na época eu tive dois mentores que hoje são famosos, muito famosos no mercado. Um foi o Fabrício Bloise, que é o fundador na época da Compera, hoje é o CEO do iFood e cofundador da Movile. Era uma pessoa que gastava, a cada 2 semanas eu ficava lá umas 2 horas com ele batendo papo. E o outro é o César Gon, que é o fundador e CEO da CIT, que é bem, para quem conhece de software, uma empresa grande de software. E eu tive o privilégio, junto com o Roberto Lotufo, de ter contato com esses caras muito cedo, sabe? Não para falar de produto. É isso que eu falo. Na época, eu não falava com eles de produto, eu falava com eles de negócio. Como a gente faz disso negócio, sabe? Mas aí aconteceu comigo o seguinte, eu tinha vontade de sair do Brasil. E na Unicamp, eu participava de uma organização estudantil chamada IESEC, que faz intercâmbio. E a IESEC tinha o intercâmbio, assim, top dos tops era o intercâmbio com a ABN, que era o dono do Banco Real, que tinha sede na Holanda. E eu, por sorte, participei de um processo e consegui uma vaga para trabalhar na sede do ABN, em Amsterdã. Então, naquela época, eu fiquei nisso. Toco a empresa que eu estava fazendo lá com a Unicamp, toco esse caminho que eu já tinha alguns clientes, eu tinha 2 clientes, a gente já estava, né, começando a caminhar. Ou vou para fora do Brasil fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Então, eu decidi ir para fora do Brasil, eu parei a empresa, foi uma decisão super difícil, mas assim, no fim todo mundo me apoiou, as pessoas mais seniors, o próprio Roberto Lotufo, que era meu professor, me apoiou. Resolvi ir para Amsterdã, foi a melhor decisão da minha vida, cara, ter saído nessa época, sabe, do Brasil. O ABN me proporcionou algumas coisas, né? Foi a primeira vez que eu participei de uma organização global, 110 mil funcionários, 57 países. Eu tinha que eu era o PM, foi a primeira vez que eu vi, mas eu era Project Manager de um sistema para 57 países, e 110 mil funcionários, sabe? E além do mais, eu convivi na época de estudante, né, com 20 e poucos anos, convivi com gente do mundo inteiro. Conheci minha esposa lá, ou a minha atual esposa lá, que é brasileira, que é de Goiânia, como eu, e a gente se conheceu em Amsterdã, mas foi quando eu realmente, foi uma decisão assim, não, eu saí do meio digital, fui trabalhar em banco, cara. Fui, né, depois entrei ainda mais na parte de finanças e eu fiquei, sabe, focado em banco. O que aconteceu foi em finalzinho de 2007, né, a gente começou a ver a crise no sistema financeiro, e 2008, né, e o Brasil num momento muito bom. E a verdade é que a vida lá em Amsterdã estava ótima, estava tudo tranquilo, bem estável, assim, na posição confortável, mas me deu essa vontade de falar. Eu mantinha o fichário online, a remota, eu tinha 4 pessoas que trabalhavam no fichário online, 4 estagiários da Unicamp que trabalhavam no fichário online à distância, e um grande amigo meu de faculdade, o Daniel Madruga, estava na França fazendo o mestrado dele, uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito, e a gente começou a conversar. Falou, cara, o que vocês acham de a gente voltar para o Brasil e a gente fundar uma empresa de software as a service? A gente não sabia o que não, mas a gente falou, vamos fazer alguma coisa de software as a service. Cara, então foi isso. Eu voltei, Madruga voltou,
e a gente fundou nossa primeira empresa, que era a Zine. A gente chamava, era como se fosse uma holding, chamava ela de Zine. Pegamos o Fichário Online, que era esse site que eu tinha já com uma massa crítica de usuários, mas que estava decrescente, e a gente trouxe ele para dentro da Zine e falou, vamos fazer disso agora um modelo de negócio. Aí foi assim, cara, a gente trouxe e o Fichário Online, ele tinha esse conteúdo que as pessoas acessavam, mas por trás dele existia uma comunidade virtual que colaborava. Então você tinha pessoas que criavam conteúdo, pessoas que revisavam conteúdo, pessoas que votavam no conteúdo, você tinha simulados, você tinha várias coisas ali que a gente criou o sistema por trás disso. Então nossa ideia foi, vamos pegar o sistema do Fichário Online e vamos transformar ele vender ele para a escola. A primeira ideia foi vender para professor, aí a gente viu que não dava certo, vamos vender para a escola. Aí a gente patinou mais ou menos uns 7 meses tentando vender para escola, faculdade, e a gente não conseguia, cara, sabe, um contrato legal. Até que um dia, sem querer, por uma indicação de um amigo, eu fui bater um papo com o pessoal do Itaú Cultural e a gente fechou um contrato com o Itaú Cultural rápido, assim, para fazer um projeto com eles. E aí foi excelente, cara, porque assim, essa empresa, só para constar, né, não existia venture capital. A gente tinha Uhum. na época, falava com o pessoal da Monax, mas assim, que era a primeira VC grande do Brasil, mas a gente não tinha VC, era um negócio eu e o Madruga, a gente fazendo ali na tora, nós dois. E aí a gente conseguiu fechar o Itaú Cultural e logo depois a gente conseguiu fechar o Santander. E aí, cara, a gente entrou sabe, numa rota muito boa, que foi a gente fechou Votorantim, C&A, a gente entrou em várias empresas grandes, assim, e a gente saiu de ser uma startup que não era nada para uma startup lucrativa em pouco tempo, e a gente fez uma parceria bem forte com uma empresa chamada Ciatec, que hoje é parte da UOL Educação, e a Ciatec tinha um braço comercial muito forte e precisava, na época, de alguém com agilidade técnica e com o produto que a gente tinha. Então, a gente fez uma parceria, a empresa ficou num momento bom. E em 2011, a gente já vinha numa conversa com a Ciatec, a gente acabou virando ficou muito dependente da Ciatec na questão comercial, até que eles fizeram uma proposta para comprar o nosso software. E aí eu e o Madruga, a gente topou. A gente tinha um sonho de fazer um outro produto, um outro business. Então a gente falou, a gente vende o software, a gente treina o time interno da Ciatec, mas a gente não é parte do deal. E aí então foi isso que aconteceu. A gente vendeu, eu não contei, né? O nome do produto que a gente conseguiu vender para o Itaú Cultural e depois colocou nas empresas chamava B2Learn. Esse era o nome da empresa. E aí a gente fez esse deal então com a Ciatec, que virou a Educação. E no mesmo ano vocês decidiram criar a Viagem-me. Exatamente. Então a gente flipou no mesmo ano para fazer o Viagem, que era uma ideia minha e do Madruga de tipo, a gente queria fazer alguma coisa com viagem. A gente queria, era uma vontade nossa, pessoal, assim, de fazer alguma coisa com viagem. E a primeira ideia foi, cara, vamos fazer um crowdsource de trips, de viagem. As pessoas entram aqui, falam o que eles querem fazer, a gente conecta com os agentes de viagem e ajuda um a achar o outro, sabe? Faz o tipo 99 designs para viagem. Essa era a ideia. Que foi a gente levantou capital com dois investidores que foram super importantes para a gente na época. A gente tinha um advisor e dois investidores que foram pessoas cruciais assim para nosso amadurecimento também como empreendedor na época. Eu sou muito grato aos três que participaram com a gente na época. E o Viagem, a gente veio com muita confiança. Eu e o Madruga, a gente veio com muita confiança de que, assim, cara, a gente fez um produto do zero, deu certo. Agora a gente vai começar essa de viagem, cara. A gente já sabe, a gente já apanhou, agora vai dar, sabe? Vai ser sucesso, assim. A gente estava tão bem confiante que o negócio ia ser bom. Mas a gente rapidamente percebeu, assim, acho que a coisa que a gente fez bem foi perceber os sinais rápido. Então, assim, a gente entrou no mercado novo, a gente subestimou quanto tempo demora para você aprender um mercado novo. A gente entrou no mercado de viagem achando que a gente sabia, que a gente conhecia. Em 3 meses que a gente botou o produto na rua, esse de conectar agentes de viagem com viajantes, a gente percebeu que, pô, esse mercado é difícil. A gente de viagem, ele não queria vender a experiência, ele queria vender ticket de hotel, ele queria vender reserva de hotel e bilhete de passagem aérea, e pronto, sabe? Uhum. E então a gente iterou, a gente mudou, a gente falou, vamos tirar os agentes de viagem, vamos fazer um algoritmo, vamos fazer uma questão de machine learning aqui para poder usar algoritmo para ajudar essas pessoas a estruturar o melhor roteiro de viagem para eles.
Então a gente iterou em 3 meses, a gente já rodou o produto, mudamos para isso, e aí demorou mais ou menos mais uns 7 meses para a gente perceber que o produto era legal. E dar roteiro de viagem para as pessoas, baseado nas suas preferências, é uma demanda e é um produto legal. Só que ele não dá dinheiro, principalmente em português no Brasil. Porque você Aham. só tem receita com lead generation, né? Então, manda para o site da Decolar, manda para o site da CVC, e aí você ganha se a pessoa fechar o deal. Mas para você fazer isso e ganhar dinheiro e ter um business sustentável, você precisa de escala. Quando você pega o Brasil e você tira os 5 principais destinos internacionais, que na nossa época pelo menos era assim, Lisboa, Nova York, Miami, Orlando, Paris, você tira, né? Tem, aí tirando a América do Sul, né, com a Buenos Aires, Bariloche, que eram onde as pessoas precisavam de roteiros melhores, assim, que era onde eles vinham procurar a gente com esses roteiros, a demanda era muito baixa, cara. Então, a gente falou, declaramos assim, realmente, ou a gente tem duas escolhas, ou a gente vai fazer isso em inglês, tentar fazer isso global, e a gente precisa de uma estrutura de capital que a gente não tem hoje, precisaria levantar um dinheiro gigante com VC sem saber se dava certo, eu acho que a gente não tinha uma história muito boa, ou a gente falava, não, cara, 1, 2, 3, acabou minha vez, sabe? E aí foi, foi isso que a gente fez. A gente ainda conseguiu monetizar um pouco dos ativos que a gente tinha na época com o pessoal de uma airline. E aí, mas a gente resolveu fechar e que foi uma experiência dura, assim, porque, pô, no fim eu perdi o dinheiro dos investidores, de 2 pessoas que eu gostava muito. Aham. Eu perdi assim, a gente não perdeu, a gente investiu, a gente fez o melhor que a gente podia, mas não deu certo. Eles não vão ter o dinheiro de volta do que colocaram comigo. E isso doeu muito em mim, assim, demorou para eu assimilar de que isso era uma. Só aconteceu quando eu sentei com um dos nossos investidores, que ele falou, Wilton, tá tudo bem. Acontece, eu entendo, eu entrei nisso sabendo que podia acontecer. Aprendi pra caramba com esse projeto nosso, sabe? Gostei, tá tudo bem, vamos seguir. Só te peço uma coisa, nunca deixe de me mostrar o próximo negócio que você for fazer, porque se você for fazer alguma coisa nova, eu quero continuar investindo. Que legal. Então, Genial. mas essa foi a história do Viagem, que foi dura. Mas assim, talvez foi o meu primeiro produto mais complexo, porque ele era um produto B2C, ele era muito visual, ele tinha uma parte de machine learning por trás também complexa, de tempo, né, de execução e tal. Eu acho que ali foi quando tanto o Madruga na época, nossa divisão era assim, eu era mais business, o Madruga era mais técnico. Então, o Madruga era o CTO, eu era o CEO. Mas o Madruga era aquele cara técnico que eu tinha confiança de colocar ele em qualquer reunião com o VC, qualquer reunião de business, que ele é um cara muito bom de conversar, muito bom de explicar as ideias. E do outro lado, eu também gostava de pegar a mão e escrever código, sabe? E mexer no CSS ou escrever um código de back-end. Então nós éramos muito complementares, sabe? Nesse sentido. Tanto é que o Madruga hoje também é um Technical Product Manager na Amazon. Só que ele está em Berlim. Mas é, foi o primeiro, talvez, experiência nossa, assim, de produto mais complexa, sabe? De métricas, de funil, de conversão, de ver o que estava acontecendo e tal. Aí, assim, quando a gente fechou o Viagem, eu tava né, pessoalmente, eu e minha esposa, a gente morava em São Paulo, e a gente tinha vontade de morar perto da praia, morar no Rio. Deu essa vontade na gente. Falou, cara, vamos pro Rio? Desse jeito, nesse sentido, assim, vamos mudar pro Rio de Janeiro? E a minha esposa, que é muito companheira e já participou comigo de várias aventuras, falou: vamos pro Rio. Ela trabalhava no Bradesco, ela pediu uma transferência. Na verdade, ela falou: se não me transferirem, eu vou embora, a gente vai pro Rio. E a gente foi pro Rio. Na época, eu tinha um contato com o Júlio Vasconcelos, que é fundador do Peixe Urbano. Ele tinha algumas coisas acontecendo no Peixe, que ele falou, Wilton, às vezes a gente trabalha junto, tem alguma coisa para fazer aqui no Rio, que era um link, né, para eu chegar no Rio e fazer alguma coisa. O Peixe Urbano, não sei se vocês conhecem, mas o Peixe, ele teve um time de produto que, assim, se você pegar o time de produto o head de produto lá chamava Marcelo Quintela, chama Marcelo Quintela. Se você pegar o time de produto que o Quintela montou na época no Peixe, junto com o Júlio, você vai ver onde está cada um hoje. São pessoas assim muito boas, muito boas. Você tem o Rafael Darris, que é um cara que está no Facebook, que é PM do Instagram. Você tem o Quintela mesmo, que eu acho que eu acho que hoje ele lidera produto ele estava na Loft, eu acho que hoje ele lidera produto na CVC.
Então, você tem um time de produto muito top, sabe? Mas aí quando eu cheguei no Rio, o peixe estava já passando pelo downsize dele, tinha mudado o mercado, e eu acabei não trabalhando diretamente com o Júlio nessa época. Então eu cheguei no Rio meio assim, cara, vou fazer alguma coisa nova, eu vou empreender de novo, alguma coisa eu faço aqui. E aí, nesse momento, depois de alguns meses lá, eu acabei me conectando com o pessoal da Coca-Cola, e descobri que existia uma iniciativa da Coca-Cola Global chamada Coca-Cola Founders, que, cara, era um sonho, assim, era um negócio muito bem desenhado, que era como que eles tinham uma ideia de criar negócios mais arriscados, que não fossem de bebida, mas que usufruíssem da estrutura e das coisas que a Coca-Cola tem de grande, sabe, de boa. Então eles falaram, como que eu faço para poder juntar? A Coca sabe escalar, só que eu não sei fazer o startup. Então eu sei fazer o scale-up. Como Uhum. que eu faço o startup? Então eles fizeram 10 cidades no mundo, dois empreendedores por cidade. Eles davam um funding antes da gente, a gente não tinha pitch de ideia nenhuma. Eu nem conhecia meu co-founder. Meu co-founder, o Gian, a gente foi meio que matched, Aham. sabe? Eles Investiram em vocês antes de qualquer problema, qualquer ideia. Exatamente. E aí a gente passou mais ou menos uns 3 meses debatendo o que a gente queria fazer. E assim, a gente tinha acesso a tudo na Coca, sabe? Eu tive uma felicidade e uma sorte muito grande, porque o Jean, ele não era um empreendedor antes, ele era um empreendedor dentro da Coca. Ele já era uma pessoa, um executivo da Coca que teve uma carreira, uma ascensão muito grande lá dentro, era uma pessoa muito respeitada e conhecia muito da Coca. Então, a parceria com ele ajudou a gente a rapidamente identificar quais eram os ativos da Coca que a gente conseguiria usar, sabe? Legal. E foi nessa que a gente fundou o Winning, que foi minha empresa investida da Coca. Mas assim, eu vou resumir. O Winning, ele foi uma ideia de as pessoas estão com dificuldade de achar os melhores vídeos na internet. Você busca no Google e você só vê YouTube, geralmente. E você nem sabe exatamente por que você está vendo YouTube. Então, a gente sabia, cara, tem um monte de vídeo legal no Twitter, tem um monte de vídeo legal no Instagram, tem um monte de vídeo legal no Snap, no 9gag, tem um monte de coisa rolando. Onde que eu acho esses vídeos? E aí a gente veio com essa ideia, pô, mas não vamos fazer um search engine, a gente não tem capacidade de fazer um search engine aqui, naquele momento. Vamos fazer alguma coisa que é curada. Como que a gente vai fazer curadoria? As pessoas vão curar. Como é que a gente vai fazer as pessoas curarem? Isso falando como a gente chegou no produto. Cara, vamos fazer batalha de vídeo. Vamos colocar as pessoas colocarem um vídeo contra o outro. E as pessoas vão votando e a gente vai ranqueando no back-end os melhores vídeos da internet. A gente fez isso. Foi um produto, a gente não tinha time técnico, a gente nem conseguia contratar pessoas técnicas. Eu meio que montei o produto usando um sistema plug and play, que é um CMS chamado Drupal. Montei um negócio muito, sabe, do jeito que deu, contratando terceiros. A gente tinha um problema de contratar pessoas na época no esquema da Coca-Cola. E aí a gente montou o Winning super rápido. O Gian, que conhecia, tinha muitos ativos da Coca, ele conseguiu para a gente umas parcerias. Então, parcerias como Porta dos Fundos, que estava logo no começo, que era um dos nossos principais parceiros, assim. E a gente conseguiu sair de zero para 5 milhões de usuários por mês em um ano. De um jeito que, assim, o produto que eu tinha colocado no ar, ele não aguentava esses usuários, ele caía 3 vezes por dia, entendeu? A gente não tinha um CTO, a gente não tinha uma estrutura boa na época para sustentar isso. Então a gente passou por um período, eu acho que foi uma experiência assim de ser produto, mas eu tive que ser muito técnico Uhum. nessa parceria, sabe? Então assim, de fazer o back-end, de mudar o código, de, sabe, fazer alguma coisa que sustentava. Mas a estratégia do Indy foi essa. A gente levantou um dinheiro com a Coca, a gente escalou 5 milhões de usuários por mês, a gente conseguiu abrir escritório em Santa Mônica, nos Estados Unidos e tal, e até que a gente tomou uma porrada do Facebook. A gente tinha 86% do tráfego vindo do Facebook, teve uma mudança de algoritmo e a gente perdeu muito do tráfego do Facebook. Ficou caro de adquirir mais gente e a gente tinha um problema intrínseco de retenção, onde a gente não conseguia manter as pessoas muito tempo no Winning. Era um negócio que as pessoas brincavam, se divertiam, mas não voltavam, sabe? Naturalmente. Aham. Sim. E o Winning pivotou para ser uma empresa mais de serviços profissionais, que ajudavam outras grandes marcas a construir uma estratégia de marketing baseada em vídeo, usando os dados que a gente tinha. O Jean era muito bom de fazer isso, mas na época, para mim, perdeu um pouco da ideia do problema inicial que a gente queria fazer, do produto, sabe, técnico. E eu resolvi falar, Jean,
A gente tinha contratado uma pessoa chamava Eric, que era um cara técnico, além dele ser muito bom tecnicamente, ele tinha uma posição de liderança técnica muito importante. E eu falei pro Jean, Jean, vai ser muito melhor pro Winnie se eu saio como co-founder, e a gente traz um CTO e um CPO, um cara de produto dedicado aqui para isso. Então, eu sugeri que a gente pegasse o Eric, que era esse tech lead nosso, e transformasse ele em CTO, e pegasse o Carlos, que era um veterano meu da faculdade, que eu sabia que tinha uma capacidade de ser de produto, e ele ser o cara de produto. E é isso. O Winning hoje vocês podem acompanhar, uma empresa de muito sucesso. Eles estão fazendo um produto técnico hoje baseado em dados para vídeos que tá bem legal, mas foi uma decisão, eu resolvi me distanciar da empresa e aí, quando eu saí do Winning, eu tinha um problema que eu queria fazer, que era ajudar as marcas, como a Coca-Cola, a medir investimento dentro do supermercado. Eles investem muito em gôndola, espaço em prateleira, esse tipo de coisa. E eu queria criar um produto para isso. Então, eu criei um sensor que você botava em carrinho do supermercado, botava umas antenas no supermercado e mapeava onde as pessoas estavam na loja. E eu conseguia reportar assim, olha, as pessoas passam 12 segundos na frente da sua gôndola. A pessoa que passa na sua gôndola passa depois aqui, aqui, aqui. E era uma vontade minha de, assim, fazer um business de machine learning usando inteligência artificial, mas que eu fosse construir. E eu entrei fiz, sabe, de estruturar o sensor, a transmissão de dados do sensor para a nuvem, e foi muito legal. A empresa nasceu lucrativa, ela tinha uma receita interessante, a gente trabalhava com Walmart, com Coca, Carrefour, Presunic, algumas outras empresas, e aí me deu vontade de sair do Brasil de novo. Eu já tinha 2 filhos, o Rio estava numa situação, tava ficando, eu não era do Rio, o Rio estava ficando mais perigoso, o mercado de startup do Rio tinha ficado mais fraco, assim, né? Não tava me sentindo muito inspirado lá e me deu vontade. Falei, cara, agora é um momento bom de sair do Brasil. E foi assim que eu fui parar na Amazon, cara. E aí foi quando eu finalmente virei um gerente de produto no meu cargo. Muito bom. Então acho que agora a gente já pode aprofundar o nosso papo para experiências na Amazon, começando pelo processo de entrada. Como é que foi essa mudança do Rio para Londres e a entrada na empresa? Foi assim, para vocês terem, demorou muito para eu entrar na Amazon. Eu acho que eu me apliquei para vaga em 2000, então eu cheguei em 2018, mas eu me apliquei talvez julho de 2017. Ou não foi isso tudo, não. Foi novembro de 2017, alguma coisa assim. Foi final de 2017, foi quando eu e minha esposa, a gente conversou, a gente decidiu sair. Eu fui acelerado por um investidor britânico, que chama Entrepreneur First, EF. Eu fui para Londres, passei um tempo lá em Londres, tentando levar minha empresa para lá, e vi que seria muito difícil o visto, seria difícil o custo, seria um risco que eu não quis tomar. E aí eu achei essa vaga na Amazon, eu tinha um amigo que trabalhava lá, falei, cara, o que você acha dessa vaga? Isso é uma vaga legal, não é? Era uma vaga de Product Manager, que era onde eu me via, assim, mais fácil de encaixar. Eu me via assim, eu posso tentar alguma coisa de Product Manager, eu posso tentar alguma coisa de Business Development, que eram 2 coisas que eu acho que daria para eu fazer. Mas eu gosto de ter a parte técnica, eu gosto de estar perto do código. E aí o Product Manager para mim foi uma opção. Então eu pedi para um amigo me indicar, inclusive assim, a Amazon tem um processo de indicação forte, a gente tem um sistema interno para indicar, e ele me indicou. Eu recebi logo no dia seguinte um contato do recrutador, e aí o meu processo foram 9 entrevistas, 4 entrevistas por telefone, 5 entrevistas lá em Londres. Quando foi para a entrevista em Londres, eu não, eles não iriam me levar para Londres, porque a gente tem esse processo que chama de on-site loop, que você faz 5 entrevistas num dia só, 5 entrevistas de 45 minutos num dia só. Eles queriam fazer virtualmente. E na época eu tinha uma viagem para Londres da minha empresa. E aí eu fui, eu mesmo, por minha conta, fui para Londres, fui fazer meus negócios lá que eu tinha da minha empresa e participei do processo lá. Cara, o processo de recrutamento da Amazon é um processo duro, é um processo difícil, assim, mesmo como Product Manager, eu tive as entrevistas que a gente chama de Leadership Principles, que basicamente querem ver se você realmente se adequa ao perfil do que a Amazon quer.
e eu tive entrevista técnica, tipo, escrever código, de escrever algoritmo, e até escrever query em SQL avançada, sabe? Com live coding. Então, não foi um processo difícil. Mas, assim, hoje, daqui de dentro, se você me perguntar assim, o que que você... não vou falar que é o que eu mais admiro, mas, assim, uma das coisas que eu mais aprendo na Amazon é como levar o recrutamento a sério e investir o que eles investiram em recrutamento dar retorno numa empresa. Como que uma empresa desse tamanho consegue continuar recrutando pessoas boas e que fazem sentido para o espírito da empresa. E é impressionante. Eu acho que as outras techs todas são muito boas nisso, mas assim, eu que estou aqui dentro da Amazon, eu falo isso, é impressionante o que eles montaram, sabe? Então você tem dois tipos de produto, né? Você tem o Technical Product Manager e você tem o Product Manager. Se você vai fazer uma vaga de Technical Product Manager na Amazon, você, assim, eu não vou falar todas as vezes, mas é bem provável que você tenha que a gente chama de uma etapa técnica, sabe? Que vai depender de onde você está entrando, mas no meu caso, que eu ia trabalhar numa área de analytics, requeria um conhecimento de algoritmo, Python e SQL importante para um PM. E aí foi isso que eles me testaram. Eu lembro que na primeira vez que a gente conversou, ainda em Londres, a gente falou um pouco sobre a Amazon não usar apresentação e usar aqueles memos de 6 páginas. Explica para quem não conhece como é que funciona e também como é que foi criar o seu primeiro. Cara, é o seguinte, o que a Amazon tem é um conceito muito simples. É um conceito de você escreve um press release de um produto ou de uma feature que você quer lançar. E o que é o press release? Existe uma regrinha, um template para você escrever um press release. Ele é uma página, geralmente você coloca fonte 10 ou fonte 11, sem imagem nenhuma, sem gráfico nenhum, com margens finas, e você escreve o press release como então você define, por exemplo, você está colocando um produto que vai lançar em 2021. Então você começa o press release dizendo 3 de setembro de 2021, a Amazon lança pá, 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 pá. E aí você tem uma regra de escrever esse press release. Assim que você escreve essa primeira página do press release, você tem mais duas etapas, que é você escrever o que eles chamam de external FAQs, que são perguntas, né, as FAQs que pessoas de fora da Amazon teriam, que é muito voltada a feature, né, o que você está montando. E entra em várias coisas, de privacy, né, de legal, coisas desse tipo que você tem que colocar. E depois os internal FAQs, que são perguntas que seus stakeholders da Amazon vão te perguntar. É, o, e isso tem que acabar com 6 páginas. Depois você pode ter apêndice. Até aí você não tem imagem, tá? Geralmente você não tem imagem nenhuma, gráfico nenhuma, tabela, só se for muito pequenininha. Tudo isso, todas as tabelas, todas as imagens vão para o apêndice. Então, esse é um documento que no fim ele pode estender até 18, 20 páginas, até mais. E aí, o que é? Então, assim, fazer esse documento é um artefato de produto, é o artefato mais poderoso que eu já vi de produto. De você explicar o que você quer fazer. Você escrever em plain text alguma ideia é muito difícil. Você escreve um parágrafo assim, agora, cara. Agora você vai entrando, sabe, nos níveis de explicar a sua ideia. E de tudo que eu já vi de produto, de escrever, escreve roadmap, faz apresentação, faz use case, faz use story. Cara, o PRFAQ é um artefato muito poderoso. Agora, não é o fato de você escrever o PRFAQ que é poderoso, é a cultura da organização. Só escrever ele por si só não é muito poderoso. O que faz isso na Amazon ser único? É que a Amazon, isso acontece em todas as áreas da Amazon, né? Então a Amazon tem uma cultura de escrita muito forte. Então, o que isso significa? A qualidade do seu documento tem que ser alta. Então, você geralmente escreve o seu documento, você é um PM, você revisa com outros PMs, revisa com PMs mais seniors que você, revisa com diretores, até você conseguir chegar no nível, assim, nem toda PRFQ vai chegar no Jeff Bezos, mas você vai subindo na cadeia hierárquica, dependendo da importância do seu produto. E o produto vai ficando assim, você vai lendo o texto, você vai pegando as versões, você vai vendo assim, cara, fica muito direcionada, a nível de qualidade de escrita é muito grande. Então, é a cultura da organização de fazer isso, né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente revisa esses documentos? Você marca uma reunião, essa reunião, geralmente ela tem 1h30, 40 minutos, 35, 40 minutos é para leitura, todo mundo em silêncio na sala, lendo. Agora não tem mais sala, né? Todo mundo virtual, lendo.
E aí você começa a reunião com discussão logo no final. E essa discussão ela é estruturada da seguinte forma: você abre perguntando comentários gerais e depois você vai página por página do documento para discutir. Então, a discussão nos últimos 40 minutos, 45 minutos, ela é uma discussão altíssimo nível, porque você não precisa falar de coisa básica. Você não precisa voltar naquela parte, sabe, tudo básico estava no documento. Agora você vai entrar nas questões mais críticas do seu produto, entendeu? Então o nível da discussão é muito grande. E aí você toma nota daquilo ali, atualiza seu documento e vai revisando até você conseguir. Por exemplo, se é um produto novo que precisa de headcount, precisa de investimento, até você ter alguém, o tomador de decisão, falando, não, tá bom, eu dei investimento para cá. Então, em resumo, assim, né, só falando, eu não tô falando aqui como Amazon, estou falando como Wilton. Essas informações que eu estou falando são informações públicas, elas não estou falando nada confidencial, mas esse artefato de desenvolvimento de produto é muito poderoso. E quais outros artefatos você percebe na Amazon que ajudam a ter uma cultura ainda mais forte de produto? Então, o gerente de produto na Amazon varia, mas assim, geralmente ele não é só um gerente de produto, ele é um business lead. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, a Amazon tem esse conceito de que assim, ela não quer ter times gigantes. Você quer ter o two pizzas team, Uhum. que é esse conceito que o Jeff Bezos tem, né? Um time não pode ter mais do que você consegue alimentar com duas pizzas. Então, o PM, ele tem uma posição de liderança nesse time muito grande. E essa posição de liderança, ela reflete no produto. Então, assim, o PM geralmente ele tem o produto na mão. Essa autonomia a empresa toma um risco de te dar essa autonomia muito grande, sabe? Às vezes você está lidando com coisas que têm receitas muito altas e está na sua mão. E você não é só, você pensa assim, cara, tá bom, então o PM vai definir user stories, vai definir prioridade, vai trabalhar com o time técnico, vai olhar para bug, vai olhar a operação, mas aqui eu também tenho que olhar para P&L, eu tenho que olhar Uhum. para receita, eu tenho que olhar para headcount, eu tenho que olhar para ver se esse negócio em 2023 ele está realmente sendo saudável ou não. Eu tenho que olhar para outras organizações, outros times que podem estar tendo overlap com o meu. Hoje a organização é muito grande. Então, a autonomia, quando eu pensei em aplicar, eu só apliquei para a Amazon, não apliquei para nenhuma outra. Quando eu resolvi parar de empreender um tempo e entrar numa big tech, a Amazon foi aquela que assim mais bateu com o que eu queria fazer, que era assim, eu queria ser um business lead dentro de uma empresa tech, e a Amazon me proporciona isso como produto. Tem um porém, nem sempre o PM, que é uma coisa diferente de algumas outras empresas, na Amazon, ele não necessariamente tem os devs dentro do time dele. Você pode ser um PM, que é um individual contributor, que a gente chama, Uhum. que tem um peer, que é o Software Developer Manager, e o Software Developer Manager tem o time tech, tem os devs, entendeu? Você pode ter PMs que gerenciam SDMs, que gerenciam devs, mas não é o mais comum. O mais comum é você ter o PM assim, você tem essa posição de liderança, mas a liderança é indireta. O que isso é bom? É bom porque o PM não tem o overhead de gerenciar o time, gerenciar a carreira, férias, resourcing, isso fica com o Software Developer Manager. Mas do lado ruim, você tem um pouco menos. Você tem que trabalhar bem com o seu SDM, né, que é o Software Developer Manager, para priorizar recurso técnico. Mas tem muita empresa que o PM ele lidera o time, né? Ele gerencia a carreira também dos devs. No nosso caso aqui, não é a regra geral. O que eu acho ótimo, porque de fato o que eu acredito é o PM exercendo liderança situacional por influência e não com gestão funcional ou algo do tipo. Boa, vamos detalhar mais um pouco sua experiência na Amazon. Chegando em Londres, o que você foi tocar por lá e depois passando para o Labs da Alexa, que parte do produto você é responsável hoje? Então, eu fui para Londres para trabalhei dentro de uma organização que chama Amazon Advertising, que é o braço de advertising da Amazon, é o business nosso que mais cresce hoje. A gente compete com Google, com Facebook para ads, e eu tinha um produto que é, um, um produto interno que usava dados da Amazon para fazer com que as campanhas de publicidade fossem mais eficientes. Em essencial era isso. E aí o que aconteceu foi, eu tinha um time em Nova York, meu time técnico estava todo em Nova York, eu estava praticamente sozinho em Londres. Eu tinha um time de data science que estava também em Munique.
E eu não queria eu queria crescer, eu queria ter mais influência na minha posição, e isso significaria eu ter que ir para Nova York, assim, para realmente crescer na minha posição. Eu não queria ir para Nova York e eu sempre quis morar aqui no Vale um tempo. E aqui na Bay Area a gente tem o que chama de Amazon 126 or 126, que é um laboratório de devices. Foi onde surgiu o Kindle, onde a gente faz os Echoes, né, e os dispositivos da Amazon. Eu sempre tive vontade eu sempre tinha um olho lá. E na Amazon, mover internamente é um negócio bem comum e estimulado até certo ponto. Uhum. E aí eu me apliquei para uma vaga para Alexa. Eu vim para cá para poder inicialmente tocar um produto de tornar a Alexa mais proativa. A Alexa ela é ainda um assistente pessoal que ela responde a coisas que você faz. Uhum. E a gente está criando mais inteligência para ela cada vez ser mais proativa às suas necessidades, não necessariamente só responder o que você quer. Desafio gigante. E hoje o meu principal foco, algumas coisas mudaram, mas eu toco a parte de reminders da Alexa. Então, reminders é lembrete, né, em português. Então, o produto de quando você fala, Alexa, me lembra de tomar água 2 vezes por dia, esse é o produto que eu toco na Alexa. Eu imagino aqui que a Alexa seja usada em tudo quanto é canto do mundo. Vocês têm esse olhar para diferenças culturais ou vocês começam olhando Estados Unidos e depois é que pensam em escalar para outros lugares? Como é que funciona? Existe uma priorização, né? Os Estados Unidos é o nosso maior mercado ainda. Então, a gente olha para os Estados Unidos, diria assim, muitas vezes a gente lança coisas aqui primeiro para poder. Isso é quase todas as big techs, mas assim, existe. Se você perguntar assim, qual que é a mais comum é lançar primeiro nos Estados Unidos e depois ir para os outros países. Mas a gente tem um olhar diário para todos os países que a gente está. Não tem, assim, caiu, sabe, caiu os números do Brasil. Não, tem que estar lá, não tem essa desculpa de, não estou vendo o Brasil. Eu, como PM, eu sou responsável por ver todos os países e todos os aspectos do produto. A gente já está caminhando quase para o fim do episódio e aqui eu vou pedir para você falar o que, na sua visão, caracteriza um bom PM e também para comentar de algum conteúdo ou alguma referência que você tenha em produto para recomendar. Eu volto no que eu falei no começo. Eu acho que definir o que que é um gerente de produto é, bate também no que são as referências de produto. Eu, por exemplo, gosto. O que que eu gosto de ler, o que que eu gosto de aprimorar? Eu leio muita coisa sobre business, sobre como tocar negócio, porque eu acho que o gerente de produto, no fim, ele toca um negócio. O melhor gerente de produto que eu já tive nas minhas empresas, quando eu tinha gerente de produto, era aquele cara que realmente abraçava o negócio. E qual que é a diferença, por exemplo, você ter um CEO ou um cara de vendas e um cara de produto? O cara de produto, ele tem que ser o maior embaixador do usuário. Ele é o que mais entende o usuário. Então, mas ele ao mesmo tempo entende de business. E eu acho que quando você está numa mesa executiva para discutir, se você é um PM que consegue falar de negócio, e eu falo falar de negócio o quê? É falar desde a parte financeira, de como é que uma empresa se mantém, de como um produto vira sustentável, você falar de time, de recrutamento, de moral, sabe, do time, de como está o clima, e todos esses aspectos para um PM são muito importantes. Eu parto do pressuposto que qualquer pessoa que é um PM ou que quer fazer isso, ele sabe como fazer um mínimo de matriz de priorização, como escrever um user stories, como trabalhar com design, como fazer, sabe, qual que é uma tela boa, que é um produto bom, que é um produto ruim, sabe? Eu parto do pressuposto que essa parte básica do gerente de produto, você não pode ser um gerente de produto se você não sabe priorizar, se você não sabe ter um julgamento interessante sobre uma tela. Agora, para você ser um bom gerente de produto, eu acho que você tem que ir mais para essa parte. Quanto melhor você for entender o negócio e o usuário, melhor você vai ser. Então, o que que eu gosto de fazer? Cara, eu estudo investimento, estudo business, são coisas que eu acompanho, eu acho que me fazem ser bons PMs, ser um PM melhor. E no meu dia a dia de trabalho, gastar o máximo de tempo possível pensando nos meus usuários, nos meus consumidores. O que está na cabeça deles? Quais são as dores deles? O que está por trás das dores deles? Por que eles estão pedindo isso, sabe? Então, no meu caso, assim,
os feedbacks que a gente tem na Alexa, na Amazon, não é só pegar o feedback e falar, agora eu tenho que mudar, esse é um bug, essa é uma new feature. O que está por trás disso, sabe? Quais são os aspectos culturais? O que significa, por exemplo, uma pessoa que usa Alexa no Brasil versus uma pessoa que usa Alexa na Alemanha? O que está por trás, sabe? Então, se fosse para eu resumir, assim, onde eu foco, business, investing, mas é um negócio muito, muito pessoal, mas eu acho que te faz ser um melhor gerente de produto, saber investir certo e gastar muito tempo com meus consumidores. Em questão de livro, de produto, se você me perguntasse livro que eu li de produto que eu achei muito bom, eu gosto The Hard Things About the Hard Things, do Ben. Eu acho aquele livro, novamente, ele é para empreendedor no seu core, mas eu acho que ele se aplica perfeitamente para um cara de produto. Seguinte, cara, não tem como você ser um bom PM se seu produto não tem sucesso. Um bom PM, você pode ser excelente. Se seu produto não é um produto de sucesso, se ele não vai bem, não tem como você ser um bom PM. Então tem uma coisa, questão assim, de business, de que você está investindo no seu tempo, que produto você está gerenciando, que está muito intrínseco ao seu sucesso como PM, entendeu? Vamos dizer, é isso que eu acredito. Então, de livro, é isso, assim, eu gosto muito do The Hard Things About the Hard Things. Boa. Cara, sempre muito bom bater um papo contigo. Obrigado por ter topado. Pra gente foi muito legal e espero que todo mundo tenha gostado. Cara, obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo falar com vocês, viu? A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto pelo Mundo. As reações e os feedbacks que a gente recebeu do primeiro episódio foram muito legais e vão ajudar bastante. Então não deixa de dar a sua opinião pelo LinkedIn ou Twitter. Sem esquecer, claro, de compartilhar o podcast se vocês gostaram. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!